Olá pessoal, tivemos a notícia esse final de semana que o ator, diretor, produtor Clint Eastwood se aposentou. Então nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre a carreira e sobre o primeiro filme que ele dirigiu. Esse vídeo é uma certa homenagem. Clint Eastwood talvez tenha sido o diretor, o cineasta, o ator que eu mais assisti, mais recomendei filmes, e ele é um ator que desde a década de 50, vem fazendo bons filmes, ótimos filmes, tem recebido prêmios, e é uma carreira muito longeva, Ele chegou aos 96 anos de idade. Seu último filme, Jurado número 2, foi um sucesso de público e crítica, então está saindo de cena por cima. Já que um dos filmes anteriores, Cry Macho, tinha sido um pouco decepcionante. Mas na real, qual a importância do Clint para o cinema? Bom, o Clint é tão importante que a gente pode separar o Clint ator, diretor e produtor. Eu nesse vídeo aqui vou falar um pouquinho sobre as três áreas, mas mais especificamente a direção dele em Play Miss For Me. Como ator, o Clint começa lá na década de 50, na série Ron Rider, uma série western, digamos assim, e ele entra como um personagem coadjuvante, mas vai ganhando força, um personagem vai ganhando força, e ele ao final da série tem realmente cadeira cativa na série, ganha inclusive muito dinheiro já, mas em termos de estrelato mundial, o Clint vai ganhar apenas na década seguinte, na década de 60, sendo dirigido pelo cineasta italiano Sergio Leone na aclamada trilogia dos dólares. Vai ser nessa década também que ele vai montar sua produtora, a Malpasso, e vai começar a produzir os filmes, acordos comerciais muito vantajosos do ponto de vista empresarial, e ele vai começar a se destacar nessa área também como produtor, conseguindo entregar qualidade, conseguindo entregar coisas relativamente difíceis em pouco tempo, e aí ele talvez vá para a área que ainda ele não tinha atuado, que era a direção. Lembrando que o Clint, das áreas do cinema, a área do roteiro é a área que ele poderia, claro, escrever roteiros. Isso é muito comum nos Estados Unidos, cineastas se dedicarem também a escrever roteiros, mas o Clint nunca fez isso. O Clint sempre comprou direitos para adaptar. É bem emblemático a história de que ele comprou o roteiro dos Imperdoáveis, o filme que deu para ele o primeiro Oscar, há muitos anos antes de filmar Os Imperdoáveis. Ele aguardou realmente o momento chave, onde ele já tinha uma determinada idade para ser também o protagonista. Então, descartando essa parte do roteiro, a parte de produção e a parte de atuação e a parte de direção, o Clint dominou muito bem. Então, após ser dirigido primeiramente pelo Sergio Leone e depois ser dirigido pelo Don Siegel, que tinha uma capacidade muito interessante de pegar filmes de baixo orçamento e fazer um trabalho de muita qualidade, o Clint vai se aventurar em dirigir o seu primeiro filme chamado Play Miss For Me. E tem uma curiosidade a respeito de Play Miss For Me, porque quando ele está no processo de discussão sobre a direção do filme, eles colocam a possibilidade então dele dirigir, mas não receber como diretor, apenas como ator, algo que ele aceita porque considera justo, já que ele é um estreante. Mas de que trata o filme Play Miss For Me? Play Miss For Me é um filme do início da década de 70, bem no comecinho, 71, ali para ser mais preciso. Nesse filme Play Miss For Me, ele conta a história de um personagem, o Dave, que trabalha numa rádio, ele tem aquela voz sedutora nas madrugadas, ele conta algumas histórias, lê algumas poesias, ele coloca jazz, lembrando que o Clint é fã de jazz. E aí sempre tem alguns ouvintes que pedem música para ele. Dentre esses ouvintes tem uma moça, uma mulher, que pede para ele tocar Misty, uma música, e por isso o nome do filme Play Miss For Me. Essa moça encontra ele em determinado momento num bar, eles tomam ali uma coisa junto. É muito interessante que o cara que atende lá é o Don Siegel, Parece que tem a participação especial no filme. E aí eles acabam saindo. Só que tudo já estava meio premeditado pela moça. Ela é, de fato, uma pessoa que acaba perseguindo ele já, Então não é aleatório ela pedir sempre essa música, não é aleatório ela encontrar ele no bar, e ela é altamente possessiva, enquanto na verdade ele não quer um compromisso sério com ela, porque ele inclusive é muito mulherengo.
Só que ela tem um temperamento que é um temperamento obsessivo, um temperamento inclusive assassino, e ela acaba perseguindo e atrapalhando todos os planos, né? Vão ser vários planos, tanto planos profissionais que ele vai desenvolver ao longo do filme, e vai ter um caso antigo, um amor antigo que vai voltar, né, para próximo dele, ele vai tentar retomar esse relacionamento e aí ela vai estar sempre ali, né, tentando trazer complicações para ele, né, trazendo complicações para a moça. Em resumo, ela transforma a vida do cara no inferno. E o filme tem uma atmosfera, assim, que é uma atmosfera mais escura, né, a direção de fotografia é muito interessante nesse sentido, porque como é um cara que trabalha no período noturno, né, então você tem esse ambiente da rádio, da madrugada, você tem o cara saindo do horário dele ali para tomar alguma coisa num bar, que é um bar escuro, mesmo quando tem cenas onde tá sol, uma cena sempre meio sombria, lembrando que nessa época o Clint enfrentava uma certa resistência no que diz respeito à sua atuação, né, foi muito famoso, os críticos, né, de cinema, dentre eles Pauline Kael, né, do New York, falasse que ele era um não ator, né? Então o Clint ele tinha resistências que quebrar, né? Primeiro em relação à sua atuação e aí como um estreante na direção também, né? Já que ele tinha, né, essas referências aí que eram grandes referências, né? Don Siegel principalmente, mas também Sergio Leone. Mas por óbvio, Clint conseguiu quebrar essas resistências. Esse filme é onde ele quebra a resistência como diretor. Esse filme acabou sendo até parodiado, não sei se vocês lembram, na década de 90, o Jim Carrey fez um filme que, para nós aqui saiu o Pentelho, né? Mas era o Cara do Cabo. Conta a história de um personagem lá que instala, né, TV a cabo e ele acaba se apegando muito a um dos seus clientes, né, de uma maneira obsessiva e em determinada cena está passando na televisão o filme Play This For Me. Então eu diria o seguinte, se você não assistiu nada do Clint, você deve começar pelos filmes mais comerciais, eles mais premiados, né? Os Imperdoáveis, Menina de Ouro, Gran Torino. Mas se você já assistiu Trilogia dos Dólares e os outros filmes mais famosos, seria interessante você ver esse filme, ver a experiência, a primeira experiência do Clint por trás das câmeras. Então, pessoal, eu fico por aqui. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal. Quero ver se eu faço mais vídeos sobre o Clint, né? 96 anos de idade, sendo talvez o cineasta que eu mais aprecio. Estou devendo muita coisa dele aqui no canal. Tenho acho que apenas um vídeo que eu falo sobre a questão dos Imperdoáveis, né? E, então eu quero fazer vários outros em homenagem a esse grande cineasta. E se você tem uma sugestão de um filme do Clint que você assistiu, gostaria que eu comentasse aqui no canal, escreve aqui embaixo. Até mais, pessoal!